Com o escândalo de vazamento de dados do Facebook, muito tem se falado sobre privacidade na internet. Afinal, o que é possível fazer diante de uma situação dessas? Existem limites para se expor no mundo virtual? Quem fala disso com a gente é o especialista em direito digital, Leonardo Pacheco. Tudo bem, Leonardo? Tudo bom, obrigado pelo convite, ainda mais estar aqui na tua presença. Sempre um prazer, pela primeira vez te entrevistando. Né? Pois é. Mas, então, com essa polêmica dos vazamentos de dados, a gente começou a se perguntar muito sobre isso, né? E como que funciona essa exposição? É algo que nos causa muita preocupação, né? E esses vazamentos de dados já tem várias ocasiões que já fizeram isso. Teve um site até que mexe com ingressos, que já vazou o CPF e número de cartão de crédito das pessoas. A PlayStation Store também já vazou o número de cartão de crédito deles, que eles armazenavam. Semana passada, o Twitter vazou as senhas. E a gente fala, mas é uma senha do Twitter, não é nada demais. Depende, para quem tem o costume de guardar uma senha para todos os aplicativos, aquilo pode dar uma dor de cabeça muito grande. Abriu, né? Tudo, né? Exatamente. E não só isso, mas nós já tivemos até com o Uber, já ocorreu um problema que ficou mostrando o histórico de viagens que o usuário fazia. E, obviamente, isso é uma informação que muita gente não gostaria que fosse exposto, né? Qual é o costume, para onde você vai, que horário você vai, qual é o seu itinerário, qual é o caminho que você vai. Então, essas coisas incomodam. Essas são umas preocupações que a gente tem no mundo, né, atual, que realmente incomodam e a gente se sente um pouco desprotegidos. E é importante perceber que a legislação, e não é só para a internet, mas para tudo, a legislação, para todos o Código de Defesa do Consumidor, né, ele determina que as empresas eles têm que zelar pela segurança, pela privacidade e pela intimidade dos usuários. E aí nós não estamos só falando de internet, mas imagina se cai se vem ao público uma lista de compras lá de uma farmácia e, poxa, a pessoa, eu não quero que os outros saibam que eu estou doente ou qual é a medicação que eu tomo, qual é o medicamento que eu estou tomando, que eu não estou. Acaba perdendo a oportunidade de se preservar, né? Exatamente. Então, a gente tem o direito, isso é um direito nosso, ninguém pode abrir mão desse direito de se preservar, você falou muito bem. E esses vazamentos, ultimamente, têm ocorrido com muita frequência e atinge diretamente a gente, né? Não é uma coisa... Eu fico brincando com as pessoas assim... tem gente que fala, eu não tenho nada para esconder. Fala, você não tem nada para esconder? Mas você tem cortina em casa, não tem? Banheiro da sua casa tem porta, não é? Por quê? Porque, obviamente, ainda que a pessoa abra mão ou flexibilize essa intimidade... Ele tem uma... em algum momento ele vai encontrar o meu limite e vai falar, não, isso daqui isso é privado para mim. Isso diz respeito tão somente a mim. Né? Nessa questão que você falou de eu escolher isso é privado, isso não é uma analogia na internet bem interessante, na internet, né? Sempre na internet. Muito bom. Que você joga o seu lixo fora e tudo bem. Mas que se você soubesse que tem uma pessoa todos os dias vasculhando o seu lixo e olhando o que você joga, você ia pensar duas vezes. Isso entra também no interesse que as pessoas têm nas minhas informações que eu não acho que são importantes. Exato. Né? E você vasculhar o lixo, você identifica hábito de consumo, você identifica padrão de consumo, você identifica um hábito alimentar. Você pode saber, olha, ele tem um hábito alimentar saudável, então eu vou presumir que ele tem uma vida saudável. Não, ele tem péssimo hábito alimentar, então eu vou presumir que ele tem... Então, isso, algumas pessoas podem se sentir invadidas com isso daí. Eu tenho, no meu escritório, eu tenho um que chama um carimbo de privacidade, que eles chamam. Que é um carimbo que tem tipo um roll-on, assim, né? Que você passa em cima de cartas, de pontos, de documentos sensíveis que ele vai inutilizar e tornar, né, aquilo dali, que a pessoa que estiver vendo aquela carta, que estiver vendo aquilo dali, ele não vai saber o que é. Eu utilizo bastante quando compra do extrato do cartão de crédito, né?
Então, eu passo ali... documento mesmo, né? Documentos, principalmente documentos. Quando são documentos, às vezes, que eu não... Quando é um documento muito sensível, a gente rasga, a gente inutiliza, né? Mas outros, a gente, até por uma questão ecológica, né? A gente acaba reaproveitando e tudo mais. Então, eu tomo esse costume. E isso é natural que as pessoas façam e é importante que as pessoas façam, né? A gente tem que tomar medidas, adequar um pouco para não se expor de uma forma indevida, né? Você falou sobre questão de comportamento. Muita gente, às vezes, não entende por que é tão sério um vazamento de dados, né? Mas isso é muito interessante para as empresas, comercialmente falando. Como que elas aproveitam esse tipo de dado? O dado hoje nessa sociedade, né, eu falo, né, o Google é uma das empresas mais valiosas do mundo e ele lida com o quê? Com informação. Facebook lida com informação, né? Por que isso é importante? Porque ele vai tratar o perfil. Eu vou saber que você tem este perfil de consumo, você tem esse perfil de interesse sobre um determinado assunto, então eu vou direcionar uma publicidade para você, tem muito mais chance de ser impactado e consumir essa publicidade do que eu. Por exemplo, você tem gato em casa, eu não tenho. Então, eu vou anunciar uma ração de gato para você. Porque se anunciar uma ração de gato para mim, eu não vou ser impactado por isso. Não vai ter sentido nenhum. Vou ver, vou passar e vai... O anunciante vai perder dinheiro. Sim. Então, ele vai gastar um dinheiro de uma forma mais inteligente. E hoje, isso daí, essas informações, todas essas informações, valem dinheiro. A informação, aplicativos que estão ali, estão recolhendo o dado da sua localização no GPS. Às vezes, o aplicativo, quando você faz o login, faz o check-in no local, aquilo dali você está fomentando dados, você está dando seus dados para um aplicativo que vai vender aquilo para alguém, vai vender aquela informação para alguém. Nossos dados são muito valiosos. E se eu chegar aí para você e falar, olha, eu vou agora, Cris, teu lixo eu estou pegando todo dia, estou vendendo teu lixo, estou ganhando um troco com teu lixo. Você provavelmente vai se sentir incomodado com isso, né? E a gente tem que tomar essas atitudes, modificar alguns comportamentos nossos para nos precaver mesmo, né? E até mesmo chegando a alguns atos extremos mesmo de escolher quais são os aplicativos que a gente vai utilizar, quais são os aplicativos que a gente não vai utilizar, né? Hoje tem um movimento de muitas pessoas que estão apagando suas contas no Facebook porque eles já acham que é uma exposição que eles não gostariam de correr, né? No caso do Facebook, também de outras redes sociais, nessa questão de dados, quando você aceita os termos, ele está, de alguma forma, né? Sim, até umas coisas que são banais. Uma rede, por exemplo, de fotografia. Um aplicativo que te dá um espaço de 1 tera para você guardar suas fotos privadas, só para você. Quando você sobe a foto, né, os JPEGs, as fotos, eles têm uns metadados. Muitas vezes eles têm qual é o tipo da câmera. Muitas câmeras já têm GPS integrados que vão mostrar a geolocalização. Então, puxa vida, eles já estão pegando aqueles dados e estão cruzando, falando, olha, o usuário do e-mail tal, o leonardo.com.br, ele costuma tirar fotos nesses lugares, ele frequenta esses lugares, nesse horário, nesse dia. E isso vai ser o quê? Uma informação para uma publicidade, mais direcionada. Então, você vê até algo que não é uma rede social, não é algo que eu estou fomentando, não estou curtindo o grupo, eu gosto de gatos, eu gosto de cachorro. Não estou fornecendo nada ali, né? Então, não tem... Você não está fornecendo diretamente, mas indiretamente você está fornecendo muita informação que vale dinheiro. E, assim, no caso do Facebook também, de você permitir... Mas aí, você teoricamente tem como saber que você está fornecendo alguma coisa. Saber é o suficiente? Não, e tem muita coisa que a gente fala. Se você lê os termos de uso do Facebook, e eu já li várias vezes, né, eles são muito vagos em relação
os dados que eles coletam. E essa é a grande briga que existe, não só em relação comigo, mas em relação ao mundo inteiro. Todo mundo questiona isso daí, né? A Europa agora já está tendo processos. Nos Estados Unidos teve até o depoimento agora do Zuckerberg no Senado, justamente que eles falam, mas quais são os dados que vocês estão coletando? Vocês não estão informando, vocês dão uma explicação vaga falando, olha, nós podemos coletar seus dados para melhorar a otimização da sua utilização da ferramenta. Isso é muito vago. É culpa dos advogados que inventaram esse linguajar bem vago mesmo, bem abstrato, para não poder responsabilizar. Porque a pessoa leiga não tem como, ela não tem dimensão do que significa ela entregar esses dados, né? Exatamente, não tem dimensão e às vezes até não só as pessoas leigas, né? Talvez as pessoas até que tenham um pouco mais de conhecimento até desconheçam ainda a amplitude disso tudo aí, da utilização desses dados, porque tem muitas coisas que eles utilizam, mas são segredos industriais, são segredos da rede social e dificilmente isso vai aparecer para a gente, né? Isso dificilmente vai aparecer para um expert, imagine para o leigo, né? E beleza, você vai lá, fornece seus dados, a rede social faz isso, vende, no caso do Facebook, que vendeu mesmo, né, para propaganda política e tudo. Como que a gente se previne com esse tipo de coisa? Assim, olhar as permissões mesmo? Tentar compartilhar menos? Não é só não é só olhar as permissões, porque se você olhar as permissões, não adianta nada, porque você tudo muito evasivo, você né? não tem como modificar também as permissões. Você não tem como falar, beleza, eu estou usando o Facebook, mas eu não quero que ele colete isso. Não. É binário. Ou você usa ou não usa, né? Ou você usa e eles coletam, ou você não usa, aí eles não vão tecnicamente coletar. Mas tem comportamentos nossos que a gente pode modificar. Tem um sujeito que ele tá sendo conhecido mundialmente como o homem sem face. É uma pessoa que ele está tentando de todas as maneiras não ter nenhuma foto dele publicada no Facebook. E até é curioso, porque é uma tarefa meio maluca, porque ele dá palestras falando sobre isso. Mas aí ele fala, não, tire minha foto. Ele proíbe todo mundo de tirar foto dele e tudo mais. E é uma forma dele se preservar, né? Ele tenta se preservar, ele falando, olha, por reconhecimento facial, por alguma coisa assim, eles não vão me achar. Eles não vão me achar. É uma pessoa que tem uma participação em redes sociais muito grande e eles não acham, né, isso daí. Tem aquele artista plástico, o Banksy. O Banksy é um que não se sabe, né, qual é a identidade dele, né? Não se sabe qual é a foto dele. Mas certamente ele tem uma conta numa rede social, ele ou a persona dele tem a conta, e esse cruzamento dessas informações já puderam identificar quem é quem. Os adeptos lá das criptomoedas, dos bitcoins, que tem o tal do Satoshi, que foi o cara que criou o Bitcoin. Sim. Que ninguém sabe quem é, né? Mas ninguém sabe, dizem até que já morreu, que não sei, ninguém sabe, né? E isso é um barato que tem várias histórias de lendas urbanas falando isso. Não, ele comprou uma ilha, vive recluso. Eu não acredito muito nisso, mas enfim. E provavelmente alguma rede social, o Facebook, o Google, alguma coisa que faça esses cruzamentos de dados, saiba quem ele é. E isso de um lado é muito interessante, né, para a gente que está de fora, mas para a pessoa que não quer aparecer é aterrorizante. É aterrorizante. Leonardo, muito obrigado pela sua participação de sempre aqui, nosso parceiro. Obrigado pelo convite, gente.